Bom dia, pessoal. Vamos começar então nossa aula aí de hoje. Hoje nós vamos estar falando de feridas, tá? Dos tipos de ferida, da classificação, tá ok? Então, primeiro vamos relembrar aí. A pele é o maior órgão do corpo. Ela é composta por quê? Pela epiderme, pela derme e o tecido subcutâneo. A composição da pele, vamos falar um pouquinho de cada camada aí. A epiderme é a camada mais extensa. Ela é composta por 4 estriados de epitélio escamoso, que é o córneo, que é o mais externo, granuloso, espinhoso, que é o mais espesso, basal, que é o mais interno. Só um pouquinho. Tem queratinócitos. A espessura dele ele varia de acordo com a localização, o sexo e a idade. O período de regeneração é mais ou menos de 4 semanas, da epiderme. Na derme é uma camada intermediária, também conhecida como córeo, ou a pele verdadeira, né? É composta por 2 estratos, capilar e reticular. Lembrando que o capilar está mais próximo da epiderme. O tecido subcutâneo compõe-se de fibras de tecido conjuntivo que sustenta o tecido adiposo. É atravessada por vasos sanguíneos mais calibrosos, ocorre o metabolismo dos carboidratos e a lipogênese. É uma camada de ligação isolante do frio e calor exacerbados. Então, quais são as funções da pele? É manter a integridade do corpo, proteger o corpo contra infecções, lesões ou traumas, absorver e excretar líquidos, manter a temperatura corpórea, sintetizar a vitamina D com a exposição aos raios solares, agir como organismo, como órgão, aliás, do sentido, tá? Então, vamos para a introdução aí do tratamento de feridas, né? Então, o tratamento de ferida se refere à proteção de lesões contra a ação de agentes externos físicos, mecânicos ou biológicos, tendo como objetivo vai reduzir, prevenir ou minimizar os riscos de complicações decorrentes. Antes da seleção e aplicação de um curativo, é necessária uma avaliação completa dessa ferida, do seu grau de contaminação, da maneira como está a ferida, como que foi produzida, os fatores locais e sistêmicos, se tem presença de exudato, como forma de agilizar o processo de cicatrização e proteger a ferida, né? Que é os curativos aí, qual o tipo de curativo, de cobertura que você vai colocar, tudo isso nós vamos estar vendo. Então, feridas e as suas classificações. Primeiro, a gente tem que diferenciar ferida de úlcera. A ferida é a lesão do tecido em decorrência de um trauma mecânico, físico ou térmico, o que se desenvolve a partir de uma condição patológica ou fisiológica, que ela deve fechar em até 2 semanas. A úlcera, a ferida se torna uma úlcera após 6 semanas de evolução, sem intenção de cicatrizar. Então, como se classifica as feridas? Quanto à causa dela, quanto à evolução, quanto à presença de infecção, quanto ao comprometimento tecidual. Nós vamos estar falando de cada um desses itens aí. Então, quanto à causa da ferida, pode ser cirúrgica ou traumática. Cirúrgica ou traumática, ela é resultante de uma cirurgia ou de um trauma. Aqui, ó, cirúrgica, né?
quando você faz uma cirurgia, ó, a ferida cirúrgica e a ferida traumática aqui. De um trauma, quando você sofre um trauma. Quanto à causa, vamos lá, patológica. Ocorre como consequência de uma patologia. Úlcera por pressão é aquele paciente que fica muito tempo deitado, a enfermagem não vira ele de decúbito, né? Não move ele de 2 em 2 horas, que é o correto. Começa a dar atrito com o lençol, com a roupa de cama, começa a lesionar aquela pele. As neoplasia, as úlceras venosas e arteriais. Aqui, ó, uma úlcera patológica e uma úlcera iatrogênica. Pode ser por queimadura. Então, a iatrogênica, ela é resultante de um procedimento ou tratamento, como pode ser, um exemplo aí, a radioterapia, né? Às vezes sonda, né? O tubo também. Quando o paciente fica muito tempo com o tubo, começa a lesionar a boca, assim, dá um ferimentinho na boca. A ferida cirúrgica, a ferida traumática de novo, ó, né? Ferida cirúrgica e a traumática aqui do lado. A patológica, ó, a iatrogênica, por algum procedimento aí feito ou algum tratamento. Então, quanto à evolução dela, pode ser aguda ou crônica. Aguda, a ferida de fácil resolução. Há uma ruptura da vascularização e o desencadeamento imediato da hemostasia, cortes, escoriações, a queimadura. A crônica, ferida de longa duração, devido a algum processo cicatricial fisiológico aí. A crônica, geralmente, é aquele paciente que não cicatriza. O exemplo é o diabético, né? Paciente diabético aí. Aqui a aguda, ó. Cortes, escoriações, queimadura, é tudo aguda. E a crônica. Tá vendo a diferença, ó, das bordas, ó? Diferença da ferida em si, ó, que tem tecido de granulação, ó. As bordas aqui como que tá, ó, na crônica. Quanto à presença de infecção, ela pode ser limpa, contaminada, ela pode ser limpa, contaminada, infectada, tá? A limpa, ela é isenta de micro-organismo. A limpa contaminada são lesões com tempo inferior a 6 horas entre o trauma e o atendimento inicial. Aqui o exemplo da limpa, ó, você não vê secreção, você não vê edema, você não vê vermelhidão em volta da ferida, né? Tá limpa. A limpa contaminada, ó, o jeito que fica, né? Você tem 6 horas aí. A contaminada é a ferida cujo tempo de atendimento foi superior a 6 horas após o trauma. E a infectada é quando tem presença de agente infeccioso no local. Então, a contaminada aqui, ó, aqui já tem tecido necrótico, né? Na contaminada, ó. Oi. A contaminada aqui já tem tecido necrótico, aqui esse preto, ó. Então, é 6 horas após o trauma, né? Superior a 6 horas. E a infectada é quando a gente já tem presença de micro-organismo no local. Quando a gente tem pus, tá vendo, ó? Tá bem vermelha as bordas, ó, né? Avermelhada. Ó, limpa. Uma ferida limpa. Provavelmente por mordedura de cachorro aqui, limpa.
Olha o jeito que fica contaminado. Já tem tecido necrótico. É infectada, né? Já tem micro-organismo atuando no local, já tá vermelho as bordas. Já tem processo infeccioso aí. Então, quanto ao comprometimento tecidual, a gente vai ver agora. O estágio 1, a pele está íntegra, com sinais de hiperemia, coloração ou endurecimento. Aqui um exemplo, uma figurinha aqui. A pele está íntegra. O estágio 2, a epiderme e a derme estão rompidas, podendo envolver o tecido subcutâneo com hiperemia, bolhas e cratera. Rara, ó. O estágio 2, então, a gente já tem bolhas, presença de bolhas aí. Então, já rompeu a epiderme e a derme. O estágio 3 é a perda total do tecido cutâneo, necrose do tecido subcutâneo até a fáscia muscular. Aqui, ó, um exemplo aqui, ó. Já tá na fáscia muscular aí, né? Já tem necrose do tecido subcutâneo. O estágio 4 é grande destruição tecidual com necrose, atingindo músculos, tendões e ossos, ó. Um exemplo aqui, ó. Essa daqui não tem necrose, mas já atingiu o músculo, já atingiu tendões aí. Então, os 4 estágios, né? O estágio 1, aquele estágio que não tem ruptura da pele aí. O estágio 2, a gente já tem bolhas, já tem necrose. O estágio 3, que é mais avançado. O estágio 4, a gente já tem perdas, já atinge o músculo, já atinge os tendões, os ossos aí. Então, quanto à causa, pode ser cirúrgica ou traumática, pode ser patológica ou iatrogênica. Quanto à presença de infecção, ela pode ser limpa contaminada, contaminada e infectada. Quanto à evolução, pode ser aguda ou crônica. Quanto ao comprometimento tecidual, é estágio 1, 2, 3 e 4, tá? Então, a gente tem outras também feridas. As feridas assépticas, que são não contaminadas, que é a ferida cirúrgica também. A ferida séptica, que é contaminada, que é a ferida lacerada. A gente também tem o ferimento aberto, é a solução de continuidade, uma incisão cirúrgica, uma laceração penetrante ou escoriação. Isso é ferimento aberto. O ferimento fechado é quando não há solução de continuidade, que é a contusão, equimose. O debridamento acidental é o ferimento devido a um infortúnio. O ferimento intencional, ele é causado por incisão cirúrgica para fins terapêuticos. Então, o que a gente vai avaliar na ferida? A gente vai avaliar a localização, o tempo, o exudato, o odor, se tem odor, presença de odor, se não tem, o borde, né, da ferida, se tá regular, se tá irregular, se tem presença de exudato, não tem presença de exudato, na localização, onde que foi, o tamanho da ferida, quanto que mede essa ferida, o leito da ferida, a pele ao redor da ferida, né? Se tá com presença de hiperemia, não tá? O tipo de curativo que vai ser usado nessa ferida, se ela tá infectada, se ela não tá infectada. Então, vamos lá. A gente vai avaliar a ferida. A gente vai ver primeiro o tecido de granulação. O sadio, a gente sabe que é aquele vermelho vivo, brilhante. Ele não sangra facilmente,
tá? É muito pouco ele sangrar. O doente é vermelho escuro já, ele tá sem brilho e ele sangra muito. A dificuldade na identificação da ferida infectada. Os sintomas da inflamação na fase inicial pode ser confundido com os sintomas de infecção. Por exemplo, doente imunossupressores pode não apresentar sintomas clássicos de infecção ou sequer a infecção. Uma ferida que não cicatriza, ela pode ser o único sintoma na presença da infecção. A gente pode interpretar mal, tá? Essa ferida que ela não cicatriza, a gente tem que avaliar essa ferida. Desvalorizar ou supervalorizar a presença ou ausência de alguns sinais de exudato purulento. Isso a gente tem que olhar o exudato, né? Se tem a presença do pus ali na ferida, né? Como que tá a quantidade, se tem muita quantidade, pouca quantidade, né? Limpar bem essa ferida. Então, avaliação do estado da ferida. A gente vai mensurar é medir, a extensão do tecido envolvido, a localização anatômica, onde que se encontra essa ferida, qual localização, tipos de tecido no leito da ferida, a cor da ferida, se tem exudato, se não tem, como que está a borda dessa ferida, se tem presença de infecção, não tem infecção. Tudo isso tem que ser avaliado. A mensuração, a gente vai medir o comprimento, a largura, a profundidade da ferida, tá? Aqui, ó, a largura da ferida, o comprimento, a circunferência, se for em círculo, né? A profundidade, a gente coloca a régua para medir a profundidade da ferida. A extensão do tecido envolvido. Que estruturas estão envolvidas? Qual que é o estadiamento daquela ferida? Tudo isso a gente tem que avaliar. A localização anatômica, o potencial de contaminação. A gente tem que documentar isso, escrever isso no relatório. O tipo de tecido no leito da ferida, tecido viáveis, né? Granulação, revitalização. Se tem esses tecidos, a gente tem que anotar. Aqueles tecidos que a gente considera inviáveis, que é a fibrina, o tecido necrótico. Se tiver tecido necrótico, a gente tem que tirar, que é debridar esse tecido, para essa ferida cicatrizar. A cor do tecido pode ser vermelho, amarelo ou preto. O tecido de granulação, ele é rosa, meio vermelho pálido, vermelho vivo. A fibrina, ele é amarelo, meio marrom, assim. E o necrótico a gente vê que é meio cinza, negro, assim, né? O exudato, igual eu falei pra você, a gente tem que ver o volume, o odor, se tem presença de odor, se é fétido, se não é. A cor, a consistência dele, né? Os tipos de exudato, então, a gente tem o sanguinolento, que é fino, é um vermelho vivo. O cero sanguinolento, que ele é fino, é um vermelho mais pálido, assim, pro rosado. O ceroso, que ele é claro, né? Fino, mas ele é claro. O purulento, pode ser fino ou espesso, de marrom opaco, assim, para amarelo, mais ou menos. O purulento, pudrito, é o espesso, né? De amarelo opaco para verde, assim. Tem um odor bem forte, assim, bem fétido ele é. As bordas das feridas, a gente tem que ver se tem epitelização, se tem necrose, se tem isquemia, se tem laceradas, tá lacerada, se tem laceração, se tá regular ou irregular, se tem infecção, né, a colonização de bactérias, se tá contaminada, se não tá, como que tá essa borda, essa ferida. Então, vamos identificar aí a borda da ferida, né? A gente classifica como indistinta ou difusa, quando não há possibilidade de
distinguir o clareamento do contorno da ferida. Aderida é quando ela tá plana, ela tá nivelada com o leito da ferida. Não aderida, ela tem presença de parede no leito da ferida. É mais profundo que as bordas. Né? Aqui, ó, a ferida difusa, tá vendo? A ferida aderida quando ela é plana. E a não aderida, ó. Quando ela tá enrolada para baixo, espessada ou grossa. De macia para firme e flexível ao toque, né? Quando ela tá hiperqueratinose, é a formação do tecido caloso ao redor da ferida, até a borda. Fibrótica, com cicatrização, ela tá dura, tá rígida ao toque. Você toca nela assim, ela tá rígida. Tá aqui, ó. Quando ela tá enrolada para baixo, grossa. Quando hiperqueratinose, quando ela tá elevada, né? E a fibrótica, ó, com cicatrização. A infecção são sinais clínicos de infecção. É a dor, o calor, a hiperemia, a mudança de cor do exudato, o odor. A gente vai fazer o quê? A gente vai fazer uma cultura. A gente pode fazer pelo suave, por aspiração ou por biópsia, tá? A cultura pra gente ver que bactéria que tá ali, que micro-organismo que tá ali colonizando. E, pessoal, por hoje é só, viu? Muito obrigada aí da atenção de todos.